Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao nosso canal Histórias para Fogueira. Nosso canal de mitos, mitologia, filosofia, sociologia, história, nerdice, curiosidades, tudo mais que a gente precisar para conhecer esse legado da humanidade que são os mitos. Hoje eu trouxe para vocês uma coisinha um pouco diferente, eu queria voltar naquela ideia dos arquétipos do Jung. E eu queria trazer para a gente as semelhanças que tem entre os cavaleiros medievais e os monges andarilhos principalmente Japão e China. Então vamos começar pensando um pouco sobre as histórias, pelo menos as mais clássicas, de cavaleiros medievais, né? Eles eram cavaleiros andantes em geral, né? Eles passavam um tempo longo na estrada. Eles tinham uma alta proeza marcial, né? Eles eram guerreiros fortes, né? Capazes. Eles não eram como um plebeu qualquer com uma lança, né? E eles tinham um código moral bastante estrito ao qual eles aderiam, né? Eles tentavam ser dentro do que era na visão daquela sociedade, lembrando que a gente não pode ser anacrônico, né? Eles tentavam ser homens nobres, né? Homens bons. Ok. É interessante também trazer uma questão da literatura, que houve uma evolução na visão do cavaleiro, mesmo dentro do próprio medievo. Porque mesmo dentro do próprio medievo, a gente tem uma transformação, né? Você tem o que a gente chama de Alta Idade Média, que vai mais ou menos do século V ao X, e você tem a Baixa Idade Média, que vai mais ou menos do X ao XV, e aí já começa o Renascimento. E as novelas anteriores, né, de cavaleiros, elas tinham bastante fantasia, né? Tinham dragões, monstros, aventura e etc. E conforme o cristianismo foi se distribuindo e se consolidando como religião hegemônica na Europa, os cavaleiros foram um pouco transformados e começaram a aparecer temas cristãos. E a moral dos cavaleiros também se transformou, ela começou a ser uma moral mais cristã. A questão da honestidade, a fé, a castidade começam a ser muito mais importantes nas histórias mais antigas, que são mais realistas até. Então, um exemplo das histórias da Alta Idade Média seria o romance de Tristão e Isolda. Inclusive, eventualmente, a gente vai trazer uma análise dele aqui para vocês. E uma história de novela mais próxima do final da Idade Média seria, por exemplo, Tirante Leblanc, que é uma obra catalã, em que ela é extremamente moral, extremamente densa psicologicamente, né? Nessa coisa de, o cavaleiro saiu, salvou o dragão da princesa. Então a gente vê essa transformação. Então, ok. Eu acredito que todo mundo já sabe, né? Como esses cavaleiros, até hoje, eles mexem muito no nosso imaginário. Eles inspiraram muitas séries, filmes, jogos de RPG, né? A classe do Paladino, do Dungeons and Dragons, é extremamente inspirada nesses cavaleiros medievais. Também tem a questão dos Templários, né? Que eram cavaleiros medievais que tem um monte de teoria da conspiração, né, ao redor deles. A galera esotérica adora usar eles como exemplos, né, de homens de sucesso nesse caminho espiritual. A gente também vai ter vídeos sobre os Templários aqui no canal. E já esses monges asiáticos que eu estou chamando, principalmente os japoneses e chineses. Não quero dizer necessariamente aquele monge que fica só no monastério, mas os monges também errantes. Eles também tinham um código moral, só que tinha suas diferenças, porque ele condizia com a sociedade chinesa ou japonesa e também com o tempo, né, dessa sociedade. Eles também, em geral, eram descritos como guerreiros com uma alta marcialidade, e eles também tinham essa tendência de estar sempre caminhando e resolvendo os problemas que surgiam para as pessoas. E esse mesmo arquétipo de guerreiro errante, né, nesse caso, inspirou um monte de coisa para a gente também. Por exemplo, as classes de monge nos jogos de RPG, tanto eletrônicos como de pen and paper, inspirou vários mangás, né, várias séries também, que a gente tem essa coisa com essa pegada mais exótica, mesmo quando elas são produzidas no Ocidente, né. Quando a gente põe os dois lados lado a lado, a gente percebe que eles têm muito em comum, mesmo levando em conta todas essas diferenças históricas e geográficas, né? Os dois têm um código de ética bastante rígido, que eles tentam ao máximo aderir, e quando eles falham, eles têm que se redimir ou são punidos de alguma forma. A gente tem esse conceito da marcialidade, a gente tem esse conceito do autossacrifício, né? De abrir mão do bem-estar deles. Eles podiam estar em castelos ou em grandes monastérios, né? Mas eles estão sempre na estrada, vivendo muitas vezes com o mínimo que eles precisam, e estão nunca negando ajuda a alguém. E aí quando a gente traz de volta essa noção de Jung, a gente percebe que a gente tem o primeiro arquétipo principal do herói, né? A gente vai falar sobre o herói mais quando a gente falar sobre campo. E aí depois disso você tem um arquétipo um pouco mais específico, que é o guerreiro andarilho, o herói de capa e espada, até que a gente chama na literatura, né? Tanto esse monge, que é bastante... Aqui no Ocidente eu não creio que seja tão famoso, né? A gente ficou mais com nossos cavaleiros medievais, mas até hoje se publicam e se reeditam histórias, né, desses monges zen, por assim dizer. A que eu conheço mais famosa é o Conto de Genji, que tem essa questão do samurai, nesses contos de samurai, né, todos encarnam um pouco essa coisa do andarilho errante.
Então a gente tem um mesmo arquétipo, a gente encontra ele, né, claramente com as características principais aparecendo em vários lugares, em vários momentos históricos. Então fica aí isso para vocês refletirem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria muito agradecer a um amigo meu chamado Elder, que está aqui na câmera e com a fotografia. Minha casa está em reforma, eles estão quebrando toda a garagem, tá um barulho impossível de gravar. Então os próximos vídeos vão ser aqui. E é isso, pessoal. Bom final de domingo para vocês e até a próxima.